Salve, salve! Voltando, agora vamos falar um pouquinho sobre função logarítmica, nesse bloco especificamente, né, em relação à definição. Ok? Agora lembrando algo importante, ó, caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva, né, e ative aí o sininho para estar recebendo a notificação de cada nova postagem aí, né, que for sendo inserida ao canal, ok? Beleza? Então vamos lá. Podemos definir a função logarítmica como sendo um número real A em que, né, esse A aqui, ó, ele seja maior do que zero e diferente de 1. Então tem um A aqui maior do que zero. Por que maior do que zero? Quando eu digo assim que zero é menor do que A, automaticamente eu estou dizendo que A é maior do que zero, né? Então posso tranquilamente ler, né, como sendo aí A maior do que zero, essa relação. Chamamos de função logarítmica de base A. Então veja, ó, função logarítmica de base A. Então estamos chamando aqui, ó, de função logarítmica de base A. Então, primeira coisa que existe um A definido aí, ó, essa base, né, que a gente está chamando de A, há uma definição para essa base, que tem que ser o que? Maior do que zero e diferente de 1. A função, né, definida, né, de R mais asterístico em R, tal que a gente tem o seguinte, que f de x é igual a log de x na base A. Então, esse R mais asterisco aqui é o que chamamos de domínio da função. Já esse R aqui é o que chamamos de contradomínio. Então, temos aí, ó, o domínio e o contradomínio da função. Certo? O que mais que devemos atentar aqui? Valem aquelas mesmas condições de existência que valiam antes para as equações, para a definição geral de logaritmos. Então aqui continua valendo as mesmas condições de existência, ou seja, o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Então o logaritmando aqui, ó, ele tem que ser maior do que zero. E a base aqui, ó, tem que ser o que? Maior do que zero e diferente de 1, que já foi também definido aqui, ó. Aqui também está dizendo exatamente isso, ó. Que a gente tem o que? 0 menor do que A, diferente de 1. Ou seja, estou dizendo o que? Que A é maior do que 0 e é diferente de 1. Ok, então vamos lá. Exemplo. Quando eu pego a função f de x igual log na base 2 de x, então eu digo o seguinte, que isso aqui é chamado de função crescente. Por que uma função crescente? Ó? Por que eu estou definindo aqui isso como, né, sendo uma função crescente? Enquanto que a função f, né, de x, que é igual a log aqui na base, a base aqui já é 1/2 de x, aqui está sendo definido como uma função decrescente. Então, qual é a diferença aqui entre as duas? Olha só, o que a gente observa aqui? Exatamente a base dessas funções, ó. Então, se a gente observa essa base aqui, a gente percebe uma diferença. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente percebe o quê? Que essa base aqui, né, que a gente definiu lá como A, é uma base o que? Esse A aqui, ó, maior do que 1. Então, toda vez que esse A for maior do que 1, a gente tem o que? Uma chamada aqui função crescente. Enquanto que aqui agora, ó, quando a gente observa, esse 1/2 aqui é o mesmo que 0,5. Então, essa base aqui agora, o que a gente pode observar com relação a essa base aqui? Que essa base aqui, ó, ela está entre A e 1. Então, ó, essa relação. Agora, então, por isso, né, é que a gente está definindo o que como uma função decrescente.
É claro que, né, vamos compreender melhor essa definição aqui traçando o gráfico, né, dessas funções, que a gente já vai ver aqui a seguir. Mas o que é interessante que a gente tem que observar, né, é que se a gente pega essa relação de base aqui, ó, a gente consegue observar que há uma relação aqui, né, de valores. Então veja o seguinte, ó, que eu tenho aqui o 0 e tenho também o 1. E aí, esse A ele tem que ser, essa base, ó, tem que ser maior do que 0. Então, qualquer valor aqui maior do que 0, porém tem que ser diferente de 1. Então, quando a gente define a base, então a gente sabe desse detalhe, ó, que tem que ser maior do que 0 e, né, diferente de 1. Então, quer dizer que eu tenho, ó, dois intervalos exatamente para essa base. Então, essa base pode cair entre 0 e 1. E essa base pode cair o que nesse intervalo aqui, que é, né, maior do que 1. Então, o que está acontecendo com esse primeiro caso aqui? A gente consegue perceber que esse primeiro caso cai nessa situação. Enquanto, ó, que esse segundo caso aqui já cai o que nessa situação. Então, por isso que a gente consegue classificar essa função crescente quando, né, essa base aí ela for maior do que 1, ou decrescente quando essa base estiver entre 0 e 1, que é o caso aí do exemplo, que é 0,5. Por exemplo, 1/4 seria 0,25. Então, a gente consegue verificar bem essas relações aqui. Seguindo, função. Vamos ver aqui essa função crescente, né, o gráfico dessa função crescente aqui. Primeira coisa que a gente observa é que a gente tem aqui a base, é uma base 2, ou seja, é uma base maior do que 1. Ok. Outra coisa que a gente sabe também é o seguinte, ó, se a gente pegar a função aqui, a gente pode dizer o seguinte, que log de x na base 2 é igual a y. Então, ó, por definição aqui, o que vamos ter, ó? Que 2 elevado a y, isso aqui é igual a x. Então, teremos que 2 elevado a y é igual a x. E a gente consegue transformar em uma exponencial. Logo, ó, se a gente pegar aqui, o primeiro x é 1/4. Então, o que a gente passa a ter? Que 2 elevado a y vai ser igual a 1/4. Logo, que 2 elevado a y aqui vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Certo? Só que isso aqui a gente pode inverter. E aí passaremos o que? Para essa relação aqui, ó. Quando inverte, a gente passa o que? Vai ficar 2 elevado a menos 2. O expoente, que era positivo, se transforma no expoente negativo. Então, podemos fazer o cancelamento aqui. Y aqui vai ser igual a menos 2, ó. Portanto, né, quando x vale 1/4, o y aqui vai valer o que? Menos 2. Da mesma forma, né, se a gente substituir ali agora, ó, por 1 sobre 2. Então, 2 elevado a y vai ser igual a 1/2. Ok, então 2 elevado a y vai ser invertendo, vai ficar 2 elevado a menos 1. Então, teremos o que? Que y aqui é igual a menos 1. Então, ó, toda vez que x ali, ó, quando x vale meio para essa função, o y vale menos 1. Ok. Próximo x lá, temos o que? O 1. Então, se a gente pegar, ó, 2 elevado a y, vai ficar igual a 1. Pronto. Professor, como que eu vou transformar isso aqui agora? Se eu tenho base 2 e eu tenho base 1. Então, eu posso o quê? Eu vou manter isso aqui. E aí, eu sei que eu quero uma base 2. Então, ó, qual é a forma de eu transformar para ficar bases iguais aqui? Qual é a base aqui? Ó? Qual é o expoente que eu vou usar para essa base aqui para que esse resultado seja 1? O expoente 0. Ou seja, 2 elevado a 0 igual a 1. Então, ó, a gente pode fazer o cancelamento aqui. E aí, a gente conclui o quê? Que y aqui é 0. Então, toda vez que x for 1, y vai ser igual a 0.
Sim, próximo valor para x que adotamos ali na tabelinha foi o 2. Então, veja o seguinte, ó, que 2 elevado a y é igual ao valor de x, nesse caso aqui é 2. Então, já podemos fazer o cancelamento direto. Então, y que está subtendido o expoente 1 ali, ó. Então, nesse caso, o y é igual a 1. Então, quando x for 2 ali, o y vai ser 1. Ok, aí 2 elevado a y vai ser igual a x. E x agora, ó, 4. A gente está usando o valor 4. Logo, 2 elevado a y vai ser a fatoração aqui é 2 ao quadrado. Então, eliminando aqui as bases iguais, então os expoentes sendo iguais também. Y igual a 2. Então, ó, veja que a gente fecha aqui essa tabelinha. Então, veja ó, que a gente utilizou uma tabela para poder montar aqui esses pares de valores. E lembrando ó, que a transformação, esses pares de valores aqui, né, eles saíram dessa transformação lá ó, do logaritmo em uma exponencial. Aí, através dessa exponencial, a gente conseguiu o quê? Obter ó, esses pares de valores aqui. Então, tudo, né, foi utilizado aqui, em todos os pares aqui, foi utilizado a mesma relaçãozinha exponencial obtida lá através do que? Da definição de log. Ok, agora observando os pares aqui, a gente consegue montar o gráfico, ó. Ok, então entendendo o gráfico aqui, ó, as marcações, esses pontos aqui para traçar o gráfico. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando x aqui, ó, vale 1/4, y vale menos 2. Então, temos aqui o par ordenado, ó, 1/4 e menos 2. Então, 1/4 de x e menos 2 de y. Opa, só consertando aqui. Então, aqui é menos 2 e aqui é 1. Menos 1. Né? Então, menos 2 e menos 1. Quando x aqui é 1/4 positivo, o y vai ser o que? Menos 2, esse valor negativo aqui. Então, ó, temos o ponto aqui por onde esse gráfico vai passar, né? Que é o ponto representado pelo par ordenado aí, ó, de 1/4 e menos 2. O próximo ponto, ó, quando x é meio, y é igual a menos 1. Ok, então, ó, x aqui é meio, ou seja, 0,5. Y é igual a menos 1. Ou seja, né, marcando aqui, a gente passa a ter esse ponto aqui, ó, do par ordenado, por onde o gráfico aqui vai, né, passar. Lembrando o seguinte, que esse 1/2 aqui, ó, 1 sobre 2 é 0,5. Então, é a metade entre 1 e 0. E esse 1/4 aqui é 0,25, ou seja, a metade entre meio e 0. Seguindo, próximo ponto, x e y, 0. Então, quando x for 1, y vai ser igual a 0. Então, vamos marcar também esse ponto aqui, né, no gráfico. Então, ó, quando x for 1, então veja que quando x for 1, y vai ser 0. Ou seja, como está em cima do eixo aqui, ó, o 0, né, é a origem, então o ponto aqui corresponde, né, essa abscissa aqui que é o 1, por onde passa o gráfico aí. Próximo ponto, par ordenado, o que a gente tem? Ó, quando x aqui vale 2, para o valor correspondente em y, a gente vai ter o 1. Então, ó, quando x vale 2, então se a gente pegar aqui no gráfico a marcação, ó, de x valendo 2 e, né, y valendo 1, lá no gráfico a gente consegue também verificar, a gente consegue visualizar aqui esse par, né, esse ponto por onde o gráfico se desloca aqui. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá.
Seguindo, o próximo par ordenado aqui, ó, quando x é 4, né, a gente tem que o valor correspondente de y nesse par ordenado é o 2. Certo? Então vamos verificar. Lá no plano cartesiano, então o x aqui, ó, quando o x aqui vale 4, né, a gente consegue perceber, né, marcando lá que o y, né, correspondente desse par sendo o 2, então a gente consegue, ó, verificar o ponto por onde o gráfico aqui vai passar. Ok, então aí a gente tem o que? O gráfico aí denotando a função crescente, ou seja, né, quando A for maior do que 1. Certo, e se a função for decrescente? Atribuindo aí, né, uma tabela de valores, e ó, lembrando que essa base aqui agora, né, 1/2, então ó, a gente tem aqui a base, essa base aqui agora está entre, né, 0 e 1, e aí ó, que a gente está definindo aqui como função decrescente. Então, por definição, o que a gente tem, ó? Quer dizer, representando a função, né, que esse log de x aqui na base 1/2, eu posso que representar essa função, esse f de x ali, como sendo log de x na base 1/2 igual a y. E aí, usando a definição de logaritmo, né, o que a gente sabe aqui? Que ó, se a gente pegar essa base aqui, 1/2 elevado a y, isso vai ser igual a x. Portanto, ó, é a relação exponencial que a gente passa a ter aqui para fazer a substituição aí e encontrar os pontos para, né, montar o gráfico dessa função. Logo, ó, quando o x for 1/4, o que a gente passa a ter aqui? A gente passa a ter 1/2 elevado a y igual a 1/4. Logo, ó, o que a gente tem aqui? Que 1/2 elevado a y, aqui também eu posso fatorar. Eu vou ter que 1/2 elevado ao quadrado. Então, esse 1/4 é igual a 1/2 elevado ao quadrado. Logo que as bases aqui são iguais, então os expoentes também serão iguais. Então, y igual a 2. Então, a gente consegue chegar aqui o valor quando x vale 1/4, y vale 2. Certo? Então, vamos pegar aqui agora, ó, 1/2 elevado a y igual a 1/2. Opa, peraí, as bases aqui já são iguais, então o y aqui ele vai ser igual a 1. Então, ó, quando o x for 1/2, y vai ser igual a 1. Certo? Próximo, 1/2 elevado a y aqui vai ser igual ao valor de x. E x agora vai ser igual a 1. Logo, teremos o quê? Que 1/2 elevado a y, eu preciso ter a base 1/2 aqui também, para ficar bases iguais. Só que para ter esse resultado 1 aqui, então essa base tem que ser elevada a 0. Porque ó, qualquer base aqui diferente de 0 elevada a 0, o resultado vai ser 1. Então, ó, já que as bases são iguais, então x aqui vai ser igual a 0. Então, toda vez que, né, para essa função aqui, quando x for 1, o y vai ser 0. Sim, 1/2 elevado a y igual, o próximo valor de x agora é o 2. Aí lembrando o seguinte, ó, que esse 2 aqui, ele está o que? Elevado a 1. Então eu posso ter o que aqui, ó, que 1/2 elevado a y. Invertendo essa base aqui, eu passo a ter quem? 1/2. Só que aí quando eu inverto o expoente. Aqui está o expoente positivo mais 1, invertendo fica menos 1. Aí o seguinte, ó, cortando, fazendo o cancelamento aqui das bases, teremos que y vai ser igual a menos 1. Ok, então vamos agora para o último ponto ali. Então, ó, 1 sobre 2 elevado a y é igual ao último ponto, que é o 4. Teremos então que 1 sobre 2 elevado a y vai ser igual a 2 ao quadrado, fatorando. Portanto,
1 sobre 2 elevado a y. Aí, invertendo aqui a base, ó, vamos ter 1/2, e aí o expoente vai ficar negativo, menos 2. Logo, fazendo o cancelamento aqui, vamos ter que y vai ser igual a menos 2. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Visualizando isso aqui agora no gráfico. Opa, novamente aqui, ó. Aqui é menos 1. E aqui é menos 2. Beleza, então visualizando as marcações aqui, o que que temos? Ó, que quando x for 1/4, y vai ser 2. Então veja, ó, que o ponto está aqui, ó. Quando x for meio, y vai ser 1. Então quando x for meio, y vai ser 1. Então o ponto está aqui, né, por onde o gráfico está se deslocando. Quando x for 1, y vai ser 0. Ó, então, x for 1, y vai ser 0. Então, o eixo das abscissas aqui. Quando x for 2, y vai ser menos 1. Então, quando x for 2, y vai ser menos 1. Então, o ponto, né, está representado aqui também. E quando x for 4, y vai ser menos 2. Então, x 4, y menos 2. Então, ó, o ponto vai estar aqui. Então, veja que agora a gente tem o quê? Um gráfico decrescente. Então, a função aqui, né, é uma função decrescente. Então, com isso, o que a gente pode sintetizar aqui? Ó? Que toda vez que o A for maior que 1, a gente tem o quê? A base for maior do que 1, então a gente tem um gráfico aí crescente. Toda vez que a base estiver entre 0 e 1, a gente tem o quê? Um gráfico decrescente. Então, o que a gente tem aqui? Crescente. E aqui, decrescente. Lembrando, ó, que o A, a base, maior do que 1. Então, base maior do que 1, função aqui, ó, crescente. Quando essa base, ó, estiver entre 0 e 1, ou seja, um número decimal aí entre 0 e 1, o valor pode ser também, né, no caso, a fração, né, que representa esse mesmo decimal, então a gente tem o que? A função aqui decrescente. Ok? Beleza? Então, outra coisa importante que a gente tem que lembrar, ó, o gráfico sempre vai cortar aqui, ó, no 1. Então, seja o que? O gráfico crescente ou seja o gráfico decrescente, também vai estar cortando pelo ponto 1 no eixo X aqui. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai finalizando essa primeira parte aqui, dessa definição, né, de uma forma, tanto pela condição, que a gente verifica lá a formação, né, de domínio e de contradomínio da função, também pela relação gráfica aí, quando a função é crescente e decrescente. Ok? Bons estudos e nos veremos no próximo bloco.